Oi, como vocês estão? Hoje nós vamos começar uma nova etapa do nosso curso Descomplicando o Antigo Testamento. Porque vocês lembram que nas 7 aulas anteriores nós estudamos o Pentateuco, está disponível no YouTube. Agora nós vamos começar a estudar a história de Israel. Nessa 8ª aula a gente vai estudar a conquista de Canaã. A história de Israel ela se desenrola em um lapso de tempo de 800 a 1000 anos. Por que 800 a 1000 anos? Porque como nós já vimos, não se sabe a certa data do êxodo. Uns dizem que Israel saiu em torno do ano 1450, outros dizem que saiu em torno de 1250, quer dizer, há uma variação de 200 anos. Então ele chega na Terra Prometida em torno do ano 1400 ou do ano 1200 antes de Cristo, depois de passar 40 anos no deserto. Se começarmos a supor do ano 1400, como vai até o ano 400, 1000 anos. Começar do ano 1200 até o ano 400, 800 anos. Por que o ano 400? Porque a história de Israel narrada no Antigo Testamento vai até o ano 400 a.C. O último profeta do Antigo Testamento é Malaquias. Somente 400 anos depois é que vai surgir lá no deserto da Judéia João Batista, mas já como precursor do Messias, pregando uma mensagem de arrependimento. Tem esse lapso de tempo de 400 anos que é chamado período do silêncio, ou período interbíblico, que não está revelado no cânon hebraico, né? Esses relatos na Bíblia grega, né? Tem os macabeus que relatam esse período, mas na Bíblia hebraica, que nós estamos estudando, ele não tem. Então, isso é em torno de 800 a 1000 anos. O que é que nós queremos nesse curso? O próprio nome do curso é Descomplicando o Antigo Testamento. E como é que a gente vai descomplicar o Antigo Testamento? Dando uma cronologia ou colocando uma linha de tempo na sua cabeça. Você saber situar cada fato da história de Israel. E essa história de Israel está narrada em 12 livros, são chamados livros históricos. Né? Na Bíblia grega, eles são chamados de livros históricos porque narram a história de Israel. Os judeus chamavam esses livros de, alguns chamavam de livros proféticos, porque dizer que tinha sido profeta que tinha escrito, né? E alguns, como Ruth e Esther, estavam nos escritos, né? Que é na terceira seção do Antigo Testamento. Mas os gregos chamavam de livros históricos, porque eles narram a história de Israel. E vai de Josué até Esther, são 12 livros, e nós vamos trabalhando aqui à medida que a gente for estudando a história de Israel. Mas o que eu quero que nesse curso, que você tenha essa cronologia, você tenha uma ideia macro da história de Israel, de tal forma que você saiba situar cada fato ou acontecimento narrado nos livros históricos dentro daquele contexto dele, dentro daquele período histórico. E a gente pode dividir a história de Israel em 6 períodos. O primeiro que nós vamos estudar hoje é a conquista de Canaã. O segundo é o período de Juízes. O terceiro é o da monarquia unificada, quando as 12 tribos, né, na época de Saul, Davi e Salomão, estavam unidas. Depois o reino dividido, porque depois da morte de Salomão vai surgir o reino do norte, as 10 tribos do norte, que o rei vai ser Jeroboão, e as tribos do sul, que é a tribo de Judá e Benjamim, que vai chamar também de rei de Judá, porque o reino de Judá é a tribo mais importante. Depois vamos estudar o cativeiro babilônico. A tribo de Judá vai para o cativeiro babilônico. E a volta do cativeiro, que é chamado período da restauração. Então a gente vai situando nesse período dos reis, os profetas, a gente vai falando um pouco do contexto histórico, cultural, religioso do período, para você depois, quando você ler a sua Bíblia, você vai tendo essa linha de tempo na sua mente e vai situando cada fato dentro do contexto apropriado. Então vamos começar hoje pela conquista de Canaã. A primeira coisa que a gente tem que entender é o cenário político e religioso da época da conquista. O cenário político. Canaã era formada por cidades-estado. O que é uma cidade-estado? É uma cidade independente. Então eram pequenas cidades-estados, cada uma tinha a sua autonomia. E essas cidades eram independentes, é o que, de uma certa forma, vai facilitar a conquista. Agora, quando vinha um invasor, quando vinha uma pessoa, geralmente naquela época as invasões eram para fazer pilhagem, eles geralmente pagavam tributos, evitava a guerra. Quando a pessoa vinha para ocupar a ocupação, como é o caso da nação de Israel, que vinha para ocupar a terra de Canaã, eles formavam coligações de cidades e estados, e ali eles iam lutar contra aquele invasor externo.
Então isso enfraquecia de uma certa forma o poder político deles, né? Por quê? Porque em Canaã tinha 31 reis, né? Josué vai vencer 31 reis. E ali muitas vezes ele vai ver que tem várias coligações. E Josué vai saber, ele vai ver aqui no relato das guerras de Josué, que ele vai saber aproveitar esse fato desse contexto político de cidades independentes ou cidades-estado. Na época da conquista, o faraó do Egito, né, a grande potência externa, ele era o senhor de Canaã, do Líbano e de Damasco, né, que é a Síria. Ali ele tinha o controle daquela região, do Crescente Fértil era controlado pelo Egito, que era uma potência na época da conquista. Mas, de certa forma, na época da conquista, a gente vai ver que a influência do Egito na terra de Canaã tinha diminuído, tinha enfraquecido. E que vai facilitar a conquista. O Egito não vai vir, naquele contexto histórico, em socorro daqueles povos que ocupavam a terra de Canaã. Né? Então, esse é o contexto histórico. O contexto religioso. Os cananeus, eles eram politeístas, né? Os cananeus, os amorreus, os povos que habitavam naquele lugar, eles eram politeístas, adoravam vários deuses. Eles adoravam um deus chamado El, que eles chamavam de Pai Touro, porque eles representavam esse deus, né? Provavelmente porque era uma sociedade agrícola, pastoril, como um touro no meio de um grande rebanho de vaca. Era o Pai Touro, o El, que era casado com Azerá, né? Que era a deusa da fertilidade. Que inclusive Jezabel vai tentar introduzir em Israel depois do culto essa deusa Azerá, ou em alguns períodos é chamada de Astarte. Desse casamento tinha 70 filhos, ou 70 deuses, falsos deuses, né? Que o mais importante dos filhos de El e Azerá era Haddad, que comumente era chamado de Baal. Baal quer dizer Senhor. Eram povos que tinham chegado a uma degeneração espiritual de tal forma que estavam completamente contaminados, né, pelaquela crença naqueles falsos deuses, que não tinha moral. E a civilização geralmente ele retrata a moral, os atributos morais das suas divindades. E como aqueles deuses eram ligados à depravação moral, isso eram povos também que chegaram a um nível de sacrificar crianças. Eles tinham prostitutos cultuais nos seus cultos, porque eles entendiam que a fertilidade da terra estava ligada às relações sexuais dos deuses. E tinha as prostitutas cultuais, eles faziam relações sexuais, né? Então aqueles cultos religiosos também eram orgia também, dentro daqueles rituais. Tinha adoração à serpente, a esses falsos deuses. E chegaram a esse nível de corrupção moral que o povo, quando Deus ordena que Moisés entre, a orientação é que não faça aliança com aquele povo, porque senão eles vão se contaminar. A gente vai ver que eles vão fazer e vão se contaminar. E as pessoas acham muito dura, né, a ordem que Deus dá a Moisés de entrar e destruir aquele povo, mas esquece que Deus esperou para aquele povo 400 anos. Na realidade, Deus decretou juízo contra eles quando ele está falando com Abraão, lá em Gênesis, que ele diz assim: é preciso que a tua descendência passe 400 anos no Egito, porque ainda não encheu a medida dos amorreus. Chegou um ponto no nível de corrupção moral, de iniquidade, que Deus teve que mandar que aquele povo sofresse juízo. E ali vem o juízo de Deus sobre ele. Hoje tem uma ideia de um Deus, quando fala Deus Amon, um Deus altamente permissivo. A Bíblia mostra que quando há a iniquidade, no Novo Testamento, desde Apocalipse, se você ler, ou a mensagem dos profetas, mostra que quando chegar a um nível de depravação moral da humanidade, Deus vai fazer juízo. E muitas vezes no decorrer da história, como Sodoma e Gomorra, como aqui nos povos dos cananeus, os amorreus, esses povos descendentes de Canaã, que chegaram a um nível de corrupção moral, que Deus decretou juízo sobre eles. Isso dentro de um propósito, né? Porque Deus não vai deixar que a iniquidade, a maldade humana inviabilize o seu plano de redenção. Então é esse o contexto histórico, né, o contexto religioso do povo de Israel, do povo de Canaã, né, dos cananeus, os amorreus, os filisteus,
Os povos mais guerreiros que tinha ali eram os filisteus, acostumados à guerra, que vão dar mais trabalho a Israel, que ali são 7 nações que chegaram a esse nível de corrupção moral e espiritual, que de repente Deus diz, entre, não faça aliança com eles. E naquela sociedade tribal, selvagem, a ordem é para que eles fossem completamente aniquilados da terra. A história de Israel, da conquista de Canaã, que está narrada no livro de Josué, nós podemos dividir em 3 períodos. O primeiro período são os preparativos para a conquista. Vai ter um período no início do livro de Josué, os primeiros capítulos, que ele vai preparar o povo, as tribos, para conquistar a terra. E preparar o próprio Josué. E aí depois vão ter as guerras, são 7 anos de guerra, né? A gente vai ver aqui essas guerras, e depois, na terceira parte, na conclusão do livro, tem a partilha de Canaã com as 12 tribos de Israel. Isso é, de uma forma geral, é o esboço do livro de Josué. Vamos começar pelos preparativos da conquista. A primeira coisa que Deus vai trabalhar é na vida de Josué. Vai comissionar Josué para aquela missão que ele vai fazer. Você imagina você ser o substituto de Moisés, né? Um profeta que Deus tinha feito sinais e maravilhas no meio da vida dele. De repente chegam para Josué e dizem, Moisés está morto. E aí o próprio Moisés já havia dito que o seu substituto seria Josué. Mas aí Deus vai comissioná-lo, Deus vai se revelar a ele de uma forma poderosa e corajando. Só pedindo uma coisa a ele, que ele seja forte e corajoso. E que ele medite nas escrituras de dia e de noite. É o que Deus pede para todo líder espiritual, exatamente isso. Você ser forte, corajoso, você vai enfrentar oposições. E ali naquele contexto a oposição ia contra a própria vida dele, ou a segurança dele. E meditar na lei de Deus de dia e de noite, para poder aprender a discernir a vontade de Deus, entender o que é que Deus quer realizar, ou qual é o plano, ou qual é o propósito de Deus em tudo aquilo. É isso que Deus pede. E interessante que o povo também pede isso a Josué. Porque Deus vai procurar as tribos, e ali também vai encorajar as tribos para ir para a guerra. O povo vai dizer, olha, se tu fores forte e corajoso, e tu seguires o nosso Deus, nós também estamos contigo. É o que o povo exige de um líder, exatamente isso. Que ele esteja de acordo com a vontade de Deus. Hoje a gente tem a palavra de Deus, naquela época a escritura era reduzida, mas nós entendemos qual é a vontade de Deus para o seu povo. E o líder tem que se submeter a essa vontade de Deus. E ali, quando Josué começa a se preparar para a conquista, a primeira coisa que ele vai chamar é as tribos para a luta. Porque antes de Moisés morrer, ele tinha dado às tribos de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés, aquelas terras da Transjordânia, aquelas terras que ficavam antes da Jordânia. Quando ele vence os rei Og e o rei Bazã, que ocupavam aquelas terras, a tribo de Ruben, a tribo de Gade, a metade da tribo de Manassés, que viviam da criação de rebanhos, ali como era próximo ao Jordão, era antes de cruzar o Jordão, né, a Transjordânia que a gente chama, eles pediram aquela terra. Moisés deu. Mas Moisés lembrou a eles, olha, quando a nação de Israel entrar na guerra, mesmo você tendo a sua possessão, vocês vão à frente do exército de Israel. Depois que as outras tribos conquistarem a terra de Canaã, é que vocês vão voltar para a terra que vocês receberam com herança. E Moisés relembra isso, e ele diz, não, eu vou. E eles vão à frente do exército de Israel. Josué também encorajou o povo a se santificar, se separar durante 3 dias e se preparar para a luta. Ele tem o cuidado de mandar 2 espias para olhar a terra. E ali, quando eles vão olhar a terra, aquela mulher chamada, né, uma prostituta chamada Raabe, guarda eles, esconde eles e protege eles. E por isso a família de Raabe é poupada. E Raabe está na genealogia de Jesus. Porque ela casou com um homem chamado Salmão, está lá, né, no judeu, e ali ela está na genealogia de Jesus, Raabe, né, que era uma prostituta cananeia. A própria genealogia de Jesus mostra que Deus quer salvar todas as nações da terra, não é somente a nação de Israel, quer alcançar todos. E ali, quando eles espiam a terra, vê que as cidades são fortificadas,
eles vão cruzar o Jordão. E ali Deus vai fazer um sinal maravilhoso ali. Ele vai parar as águas do Jordão numa localidade chamada Acã, que ficava a 24 metros do local de travessia. Diz que era uma região que tinha altos penhascos e que ali eles caíram e obstruíram o rio. Uns dizem que houve um terremoto, porque tem um salmo que diz que a terra tremeu. Não sei se Deus usou os elementos da natureza. Eu sei o seguinte, que quando os sacerdotes colocaram os pés nas águas do Jordão, elas pararam lá em Acã, 24 quilômetros. E ali as águas pararam e eles passaram a pé enxuto o rio Jordão. O que é que Deus queria aí? Confirmar a liderança de Moisés diante do povo de Israel. Ele realmente era o substituto de Moisés. Deus queria passar ao povo de Israel que aquela guerra era uma guerra que Deus ia à frente do exército, que haveria sinais e maravilhas, que a terra seria dada não pela capacidade ou pela força militar deles, mas pela intervenção do próprio Deus. E Deus queria colocar terror nos inimigos que estavam ao redor, porque eles ouviriam aquele feito de Deus, né? Como eles já tinham ouvido falar do mar Vermelho também, na época de Moisés, que ele passou também a pé enxuto. E ali eles entram na terra de Canaã, né? A arca fica no meio do Jordão, com todas as tribos passam, onde eles pegam 12 pedras e erguem um monumento, né, para lembrar aquele feito de Deus às margens do rio Jordão. O povo de Israel gostava de erguer memoriais, para gerações futuras saber o que Deus havia feito. E ali, quando o sacerdote passa, pisa na outra extremidade do Jordão, as águas voltam ao seu curso natural. Então ali é um feito de Deus, dentro de um propósito, ocorre o sobrenatural de Deus. Todo milagre de Deus tem um propósito. E eles vão para Gigal. Em Gigal, que era um círculo de pedra, é o primeiro acampamento de Israel. Ali o maná cessa, onde eles provam dos frutos da terra. Que Deus alimentava o povo durante 40 anos no deserto. Ali é feita a circuncisão de todos os homens, né, do sexo masculino de Israel, que era o sinal da aliança feita com Abraão. E ali Deus aparece para Josué como um guerreiro, na figura do anjo do Senhor, mostrando para Josué que o próprio Deus ia à frente da batalha e lutar por Israel. Outro período é o período das guerras, que são em torno de 7 anos. Como é que sabe-se que são 7 anos? Como é que chega a essa conclusão? Por próprias evidências internas do livro. Quando Caleb vai conquistar Hebron, ele tinha 85 anos, ele diz lá no relato aqui de Josué, que tinha 85 anos, e Deus o havia conservado com o mesmo vigor. Mas ele tinha passado, ele tinha 40 anos quando ele foi enviado para espionar a terra, um daqueles 12 espias. Então tinha 40, passou 38 anos no deserto, andando em círculo, até que morreu toda aquela geração, com exceção de Josué e Caleb, 40 com 38, 78. Você tinha 85 anos no final das guerras, então essas guerras duraram um período aproximado de 7 anos. E o general Josué vai usar estratégias militares, né? Deus já havia preparado Josué desde a luta contra os amalequitas, quando eles estão chegando no Monte Sinai. E o que ele vai fazer? Ele vai aproveitar essa vantagem das cidades serem cidades independentes, cidade-estado. A primeira porção que ele vai conquistar vai ser a região central da Palestina. Ele vai entrar ali por Jericó e vai conquistar aquela região central, e a sua base militar ali era o acampamento em Gigal, que ficava nessa proximidade. Depois ele vai conquistar a região sul. Né? Naquela guerra dos 5 reis, ele vai vencer uma coligação da região sul, né? Que também fica apavorada quando eles veem que ele havia conquistado todo aquele anel central de Canaã. E depois vai conquistar a região norte. Então são 3 guerras. Certo? E vamos falar só um pouco aqui sobre essas guerras. Na Bíblia você vai ler, você vai encontrar sobre elas. E essas batalhas, elas têm muitos ensinamentos para a nossa vida. A guerra central, a primeira coisa é a conquista de Jericó, cidade fortificada. Naquela época, você vencia uma cidade fortificada, você fazia um cerco, até que faltasse água e mantimento. Um cerco, uma cidade que tinha muralhas protegidas, como Jericó, durava em torno de 2 anos.
Imaginou 2 anos ali, o povo ia se organizar e ia expulsar o invasor. Por isso há a necessidade de uma intervenção de Deus. E a conquista de Jericó, dentro do relato de Josué, é pelo milagre de Deus. Ele manda andar em redor da cidade durante 7 dias, louvando a Deus, o exército andando durante 7 dias. No 7º dia dá 7 voltas. Depois de 7 voltas, quando Josué dá a ordem, e há um brado do povo, as muralhas caem. E eles entram e conquistam a cidade de Jericó, poupando somente a figura de Raabe e a sua família, que havia protegido os espias. Os espias tinham dito: olha, coloca uma fita vermelha aqui na porta da sua casa, e nós nos compreendemos, nós entendemos que vamos poupar a sua casa. E aquela cidade é anátema. Uma cidade, quando é declarada anátema naquela época, matava homens, animais, destruía tudo. E eles não podiam pegar o despojo de guerra. Toda prata, todo ouro, todo bronze era levado para o tesouro de Deus. Era consagrado a Deus. Então ali não havia pilhagem, né? Ou despojo, que era uma tradição daquele povo quando ele fazia as suas guerras. Uma época tribal, né? Em que eles viviam. Então aqui, quando eles retornam, depois tem a luta contra Ai. Cidadezinha pequenininha. Ele manda espias também para olhar Ai, Josué, e eles voltam e dizem: olha, cidade bem pequenininha. Devia ter mandado todo o exército de Israel, não, mas 2.000, 3.000 homens que é suficiente. E Josué manda 3.000 homens para conquistar Ai. Ele ataca a cidade, o exército inimigo vem contra ele, mata 36 e eles saem retirados. Quando eles retornam, o próprio Josué entra num dilema, num questionamento a Deus: como é que o Senhor permitiu isso? E começa a orar a Deus, começa a clamar por Deus, e Deus fala a Josué: é porque há pecado no acampamento de Israel. Esse relato desse pecado, que quem vai ver que é o pecado de Acã, ele mostra que o pecado de um homem, de uma pessoa, afeta toda uma nação. Por causa do pecado de Acã, morreram 36, que não tinha nada a ver com aquilo. Interessante, né? O pecado, ele tem uma consequência na nossa vida e também tem uma consequência nas outras vidas das outras pessoas, que às vezes nós até amamos. Interessante também que a Bíblia nos mostra que a igreja é um corpo. E quando um membro está doente, todo o corpo sofre. É por isso que muitas vezes Deus revela o pecado no meio do corpo para ser tratado. Porque aquele pecado que é de um indivíduo, ele afeta todo o corpo. Todo o corpo fica doente. Porque nós temos uma unidade espiritual. Aí Josué, quando Deus diz: não, porque há pecado, Josué chama as tribos e vai, através de sorteios, né, lançando o ourinho, o tuminho, vai saber quem é a pessoa. Aí escolhe a tribo, escolhe a família, chega a Acã. Aí Josué diz: confessa que para glorificar a Deus. E ele confessa o pecado. Ele diz que ele saqueou a cidade de Jericó, que era anátema. Ele viu uma capa babilônica e uma prata, um despojo de prata, e tinha guardado, enterrado na sua tenda. Foram lá, estava lá. Aquilo que era consagrado a Deus, ele havia roubado. E tinha desobedecido a Deus, uma ordem de Deus. E ali, todo o povo de Israel sofreu por isso. Que mostra que a santidade, uma vida de comunhão com Deus, de obediência a Deus, é indispensável. O povo de Deus é um povo saudável, um povo que faça a obra de Deus e que produza frutos. Esse relato de Ai mostra exatamente isso a nós. Ele é levado para o vale de Jacó, ali ele é morto. E ali as coisas voltam ao normal para a nação de Israel, para as 12 tribos. Outro relato que tem na Guerra Central é a dos gibeonitas, e é outra advertência que faz. Os gibeonitas que habitavam aquela região central, que tinha 4 cidades, né? A Bíblia diz que a cidade de Laquis, aliás, a cidade de Gibeon, Sefira, Beerote e Kiriat Jearim. 4 cidades fortes que eles tinham, os gibeonitas. E ali, quando os gibeonitas chegam, eles
vestidos como se fossem pessoas que tinham vindo de uma região distante, sujos pela areia do deserto, as roupas rasgadas. A Bíblia diz que o pão deles já estava ressecado, já estava bolorento, como se eles tivessem vindo de uma terra distante. Diz que Deus tinha mandado eles até ali para eles fazerem aliança com o povo de Deus. E ali, Josué, sem consultar a Deus, faz aliança com os gibeonitas. Depois que ele faz, ele vê que ali é um engodo, que é o povo da terra, que ele não podia fazer aliança. Mas como ele havia jurado pelo nome do Senhor, e naquela época era algo importantíssimo, ele vai ter que manter vivos os gibeonitas. O que mostra como às vezes as nossas decisões erradas. Na época de Saul perseguiu os gibeonitas e a mão de Deus vem sobre eles, sobre a sua descendência. Porque havia uma aliança com eles, feita interessante, mesmo por meio de uma mentira, de um engano. Então eles tomaram uma decisão importantíssima, Josué e os líderes militares, baseada apenas na aparência externa, que muitas vezes é enganosa, e não consultaram o Senhor. E aí quando os reis do sul vê que aquela região já está toda conquistada, ou por conquista militar, ou por aliança, aí eles se apavoram, faz uma coligação no sul e vêm marchar contra os gibeonitas, porque eles veem eles como os traidores que haviam traído, e vêm marchar contra eles. E o povo pede socorro a Josué. Josué está em Gigal. Aí Josué consulta Deus. E aí, quando Josué consulta Deus, Deus vai para a luta. E ele vai. E ele vai estar contra 5 reis da região sul, região meridional, que depois vai ser ali a tribo de Judá. E ali, quando ele vai para essa luta contra eles, Deus age de uma forma sobrenatural. A vitória é dada por Deus. Que ali, quando eles vão atacar essa forte coligação militar, vem chuva de granizo que destrói uma parte do exército. E até o relato que Josué pede a prolongação do dia, e Deus prolonga o dia de uma forma sobrenatural. E ali, quando ele ocorre isso, eles conseguem vencer 5 reis, ela em Maquedá, joga eles dentro de uma caverna, são presos, depois são mortos. E ali Josué vai conquistar toda aquela região sul, importantes cidades como Laquis, Eglon, Hebron e Debir. E aí os reis que estavam lá no norte fazem uma coligação poderosa também, o rei Jabim, rei de Azor, faz uma coligação poderosa militar. Eles tinham carros de guerra, eram acostumados às batalhas, e vem contra Josué. E Josué vai contra eles. E diz que numa região de Merom, que era um terreno irregular, difícil de mandar os carros de guerra, eles são derrotados por Josué. E Josué incendeia e destrói a cidade de Azor. Aqui ele havia conquistado a terra, ou tinha vencido aquela força da terra. Mas muitos cananeus ainda estavam alojados ali. Na realidade, na região central, eles haviam conquistado os montes e as montanhas, mas as planícies ainda estavam ocupadas. A faixa do Mediterrâneo ali, né, que hoje é a faixa de Gaza, estavam os filisteus. Eles não conseguem vencer os carros de guerra dos filisteus, o povo acostumado à luta. Eles haviam feito aliança com os gibeonitas. Então, encravado dentro deles, estavam ainda muitos dos inimigos. Mas quando ele diz assim, conquistamos a terra, é porque Josué havia vencido 31 reis, dominado 7 nações, e ali eles tinham que pegar o controle da terra. Embora a terra ainda estivesse cheia de amorreus, de cananeus, de filisteus. E lá no período de juízo vai ser um tormento. E também durante o desenrolar da história de Israel, que a gente vai ver para aquelas nações. Somente o rei Davi vai conseguir subjugar todos aqueles inimigos, inclusive filisteus e os que estão em derredor, como os edomitas, moabitas, amonitas, e vai conquistar um império poderoso na época, que vai permitir surgir o reinado do rei Salomão, que é o rei de paz e prosperidade. A gente vai ver isso quando chegar aí. Por isso é importante saber o seguinte: Deus havia dado a terra por meio de Josué, mas ainda havia uma parte que as tribos têm que fazer, é o dever de casa deles para conquistar. Porque Jesus venceu o diabo lá na cruz do Calvário, pisou na cabeça da serpente,
mas deu uma missão à igreja. Ainda existe no mundo o pecado, existe no mundo a iniquidade. Ainda existe no mundo necessidade de anunciar o evangelho. Vocês agora são como as tribos de Israel. Vocês vão levar a mensagem de reconciliação a todas as nações da terra. É tanto que a terceira parte do livro de Josué vai falar sobre a partilha de Canaã, a divisão da terra com as 12 tribos de Israel. E ali, quando Josué tem 90 anos de idade, ele chama as tribos, né? Ele e o sumo sacerdote Eleazar, por meio de sorteio, faz essa partilha de Canaã. E ali ele adverte que as tribos, a partir de agora, seriam cada uma responsável pela conquista do seu território. Porque, como eu já falei, as planícies ainda tinha cananeus, ainda tinha muitos inimigos ainda cravados dentro da nação de Israel, embora Josué tenha vencido 31 reis. E eles vão ser os responsáveis. No livro de Juízes a gente vai ver que eles vão começar ele vai começar narrando essa conquista das tribos. A tribo de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué vai lembrar que ele já tem a porção que foi dada por Moisés na Transjordânia, depois do Jordão. Que eles agora, depois da conquista da terra, podem voltar, né, para cuidar das suas famílias, dos seus rebanhos, naquela fértil região da Transjordânia. Que só tinha um problema, ele não tinha a proteção natural do Rio Jordão. E são as primeiras tribos levadas para o cativeiro pelos assírios. São essas tribos do norte, que vão fazer parte do reino do norte, que é a tribo de Rude, Gade, a metade da tribo de Manassés, e a metade da tribo de Manassés, que vão ser primeiro levados pelos assírios para o cativeiro, e eles nunca vão retornar. As 10 tribos elas desaparecem. A gente vai ver aqui quando ver a história de Israel. A tribo de Judá vai receber por sorteio aquela região sul. Um terço da terra de Canaã estava naquela região sul, que vai do Mar Morto até o Mediterrâneo. Agora é uma região que tinha muito deserto. Você vê, né, no relato da vida de Davi, que Davi vai se esconder nas cavernas, nos desertos daquela região. E também Simeão também recebeu uma parte, né, daquela terra, mas essa tribo ela vai ser praticamente assimilada pela tribo de Judá. Judá vai ser a maior tribo e vai ser a tribo messiânica, mas ele recebe essa região sul, né, que Josué havia conquistado naquela guerra meridional, a guerra do sul, quando ele venceu aqueles 5 reis em Maquedá. Então fica para a tribo de Judá. Depois fica para Efraim e Manassés, que era outra tribo poderosa, porque era a tribo dos filhos de José, que havia recebido a bênção patriarcal da primogenitura. E eles vão receber a região central de Canaã, que era uma região montanhosa ali, e é uma região que ia do Mar Morto até a Galileia, e era uma terra muito fértil. Então eles recebem uma porção menor do que Judá, mas recebem uma região muito fértil. E depois, as outras 7 tribos, eles vão pegar 21 pessoas, 3 pessoas de cada tribo, e vai mandar espionar o território, ver o restante da terra que havia sobrado, e depois, por sorteio, eles dividem o restante da terra entre essas outras 7 tribos. A tribo de Levi não vai receber herança, né? Por quê? Porque ela é consagrada ao serviço religioso, a cuidar do tabernáculo, a todos aqueles rituais religiosos. É um povo separado, consagrado ao serviço sagrado de Deus. Mas eles vão receber também por sorteio 48 cidades com seus arredores, onde eles vão se estabelecer entre as tribos de Israel. E dessas 48 cidades, 6 cidades eram cidade de refúgio. 3 ficavam na terra de Canaã e 3 ficavam lá depois do Jordão, que era vamos chamar de Transjordânia, onde estava a tribo de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés. O que era cidade de refúgio? Era tipo um abrigo, porque naquela época, quando a pessoa matava alguém, a família elegia logo o vingador de sangue que tinha que matar. A vingança, né? Aquela leão de olho por olho, dente por dente. Mas se a pessoa tinha cometido uma morte que não era intencional, um acidente, ele tinha a proteção dessas cidades de refúgio.
Quando ele entrasse dentro das muralhas daquela cidade de refúgio, por isso que estavam espalhados em toda Israel de uma forma bem estratégica. Ali tinha proteção. O sacerdote ia julgar, ver se aquilo realmente não era um crime intencional. E ele era protegido. E ficava naquela cidade, asilado, até a morte do sumo sacerdote. Então era uma forma de proteção, para evitar a injustiça de uma vingança que na realidade a pessoa não teve a intenção de matar. Outra parte que fala aqui no livro de Josué, que eu acho interessante, na partilha da terra, é a pessoa de Caleb. Né? Daquela geração que saiu do Egito, somente entrou Josué e Caleb. Caleb era um homem extremamente forte. E o que mostra que Caleb era forte, porque tinha um ideal, porque acreditava nas promessas de Deus. Ele diz assim: eu tenho 85 anos, mas Deus me conservou forte para entrar e sair da peleja. Me deu o Monte Hebron. Ele lembra a promessa que Moisés havia feito a ele, de dar aquele Monte Hebron onde habitavam gigantes, os filhos de Enac. E ali o Josué atende, né? Porque sabe que ali tinha sido uma promessa de Moisés quando ele enviou os 12 espias. E uma das porções da terra que Caleb havia espionado era exatamente o Monte Hebron, onde tinha esses gigantes, filhos de Enac. E a Bíblia diz, com 85 anos de idade, ele pega a sua espada e conquista o Monte Hebron. E ali vem os filhos de Enac. E tem esse relato dessa pessoa na Bíblia para mostrar exatamente como Deus recompensa a fidelidade do seu povo. O final do livro de Josué, depois da partilha da terra, vai mostrar os últimos momentos de Josué, o fim da liderança dele. Tem pessoas que dizem que Josué ele foi relapso porque não preparou um sucessor, como Moisés preparou, no caso ele, para continuar a obra, e aí vem aquele período de anarquia, que é o período do juízo. Mas no final do livro mostra que ele teve uma preocupação. Primeira coisa que ele faz no final do livro, ele chama todos os líderes na sua casa, que ficava no Monte de Efraim. Ele era um efraimita, nas montanhas de Efraim, que era uma cidade que a Bíblia chama de Timnat-Será. E ali ele exorta os líderes, exorta em 4 coisas: para ele obedecer à lei de Moisés, para ele não render culto aos ídolos, que era o perigo que eles iam correr, para não se misturar com os cananeus e para amar o Senhor. E no final da sua vida ele chama, né, o último ato público relatado no livro de Josué, ele chama todos os israelitas a Siquém, onde estava o tabernáculo, e ali ele faz tipo uma exortação ao povo, né, falando ao povo e mostrando a necessidade de cada um entender a importância de manter a aliança. E aqui no capítulo 24, no versículo 15, um versículo muito conhecido, é quando ele diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrate, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E dá o testemunho de vida dele, pela escolha dele. Agora, cada pessoa vai escolher. E a gente vai ver no relato da história de Israel, na próxima aula, e vai ter um dos períodos mais tenebrosos de Israel, que é o período do juízo. É um caos espiritual total. Porque vai surgir uma nova geração que não conhece o Senhor. Então, que Cristo te abençoe, que nós possamos fazer todo esse curso da história de Israel, perseverar, para nós entendermos bem a palavra de Deus. Se eu entendo a história de Israel, você vai ver, facilmente eu entendo a mensagem dos profetas. Porque os profetas geralmente falam primeiro para a sua época, o seu contexto histórico e religioso. Então, que Cristo te abençoe e que continue, persevere. A melhor coisa que nós fazemos na nossa vida é aprender a palavra de Deus.